Olá, galera! Pois é, o Santos oficializou hoje a rescisão contratual do zagueiro Maicon, né? Como nós dissemos, gravamos um vídeo aqui esta semana informando que o Maicon estava numa lista de dispensa que já negociava mesmo a rescisão contratual dele, independentemente de um acordo com outro clube. O Maicon, portanto, oficialmente, a partir de hoje, terça-feira, não é mais jogador do Santos, está livre para procurar outro clube, ele que tinha contrato com o Santos até o final do ano. Mas isso não é o assunto, esse não é o assunto deste vídeo, gente. Eu estou gravando esse vídeo para falar de outra situação, não dos jogadores que estão aí em lista de dispensa, tem outros que devem fazer acordos aí, como o Luiz Felipe, também o Natan, que o Santos investiu grana, pode ser emprestado, pode ser envolvido como moeda de troca em outra negociação, né? Outros jogadores também devem ser emprestados, Lucas Barbosa, Miguelito, enfim, o Santos, Lucas Braga pode ser negociado também, enfim, o Santos fazendo aí a sua reformulação. Mas o assunto hoje, o assunto desse vídeo, gente, são os jogadores que o Santos espera negociar sim, mas faturar dinheiro, faturar uma bolada, são os principais ativos do clube. Não estão sendo negociados porque o Santos não tem mais interesse no futebol deles, muito pelo contrário, eles estão sendo negociados porque são jogadores que podem, né, no momento, render mais dinheiro ao clube. Eu estou falando, é claro, de Marcos Leonardo e Ângelo. Eu tenho informações muito importantes sobre o mercado desses dois jogadores, tá bom? Então fique ligado, você está no canal do Wagner Frederico, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e é claro, né, gente? Inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito, isso é muito importante para nós, tá bom? Vamos lá, gente! O que eu tenho para falar para vocês sobre Marcos Leonardo e Ângelo não é muito bom para o Santos, infelizmente não é muito bom para o Santos. Por quê? O Santos tem uma expectativa de faturar aí, pelo menos por baixo, 30 milhões de euros com a venda desses dois jogadores. Cerca de 20 milhões de euros pelo Marcos Leonardo e 10 milhões de euros pelo Ângelo. O que daria aí em torno de 160, um pouco mais de 160 milhões de reais, dependendo da cotação do euro. 160 milhões de reais pelos dois jogadores. Seria uma bela grana, hein? O Santos tem aí um déficit para cobrir até o final do ano de 78 milhões de reais. Poxa, daria para cobrir esse déficit e ainda, né, investir em contratações de jogadores, né? O Santos ficaria numa boa. Seria maravilhoso para o Santos se conseguisse vender esses dois jogadores por essa grana, 160 milhões de reais aproximadamente. No entanto, gente, pelas informações que eu tenho do outro lado, informações do pessoal que está trabalhando a venda desses dois jogadores no mercado europeu, tanto o Ângelo, que hoje é agenciado pelo Giuliano Bertolucci, tanto o Marcos Leonardo, que é agenciado por um grupo que tem escritório em Portugal, que tem escritório no Brasil, um grupo brasileiro, né, que tem ali como um dos líderes o Fernando Brito. Tanto o staff do Marcos Leonardo quanto o staff do Ângelo, os dois entendem que dificilmente o Santos vai conseguir faturar 10 milhões pelo Ângelo e 20 milhões pelo Marcos Leonardo. Por quê? Porque, na opinião deles, as propostas que estão aparecendo, as sondagens que estão aparecendo e as propostas que devem vir por esses dois jogadores são de clubes do segundo escalão do futebol europeu. Qual é o primeiro escalão do futebol europeu? São os dois grandes clubes da Espanha, Real Madrid e Barcelona. O PSG, hoje, né, a gente está falando em termos de capacidade financeira. Os clubes, os principais clubes ingleses, né, e também alguns clubes da Alemanha. Porém, na opinião dos empresários, esse não é o mercado nem de Marcos Leonardo, nem de Ângelo. As propostas que estão aparecendo, as sondagens que estão aparecendo são de clubes do segundo escalão. E nenhum desses clubes do segundo escalão da Europa estão fazendo investimento nesse tipo de jogador, né? Jogadores jovens, ainda não formados, ainda não maturados, né? Não estão prontos, né? Marcos Leonardo já é um jogador mais pronto em relação ao Ângelo, mas ainda não é um jogador consagrado. Então é um jogador de potencial que pode ser
Porque a ideia desses clubes é contratar esses jogadores evoluírem nos seus clubes, se tornarem grandes jogadores no cenário europeu e aí eles venderem para os clubes do primeiro escalão. Essa é a ideia. E esses clubes não estão fazendo, né, para esse tipo de investimento, não estão investindo valores maiores do que 10, 12 milhões de euros. No caso do Marcos Leonardo, por exemplo, seria esse o total, e no caso do Ângelo, que tem um valor menor de mercado, né, porque ele não é jogador titular do Santos, ele não tem uma passagem importante pelas seleções de base como tem o Marcos Leonardo, né? Então, o Marcos Leonardo tem um valor maior do que o do Ângelo. E o total, na opinião desses empresários, o total que os clubes estão investindo nesse tipo de jogador, os clubes do segundo escalão do futebol europeu, é esse aí, 10, 12 milhões. Então, imaginando que o Ângelo vale menos, o Santos alcançaria aí no máximo de 15 a 20 milhões pelos dois, né? É quase a metade do que o Santos espera, certo? Então, eu vejo aí que o Santos terá muita dificuldade de conseguir esses números, esses valores pelo Marcos Leonardo e pelo Ângelo, que hoje são considerados os dois principais ativos do clube. Tá certo, gente? Quando eu falo do segundo escalão da Europa, né, só para deixar claro aqui, eu estou falando principalmente dos 3 principais clubes de Portugal, Benfica, Porto e Sporting. Estou falando de Lazio, Nápoles, né, em termos de investimento, né? A gente, quando fala aqui de primeiro patamar hoje, fala principalmente de grana, de investimento, né? O Milan poderia também fazer um investimento desse nível no Marcos Leonardo, por exemplo. Outros clubes que são considerados do segundo escalão hoje na Europa, que também poderiam ser um mercado interessante para o Marcos Leonardo e o Ângelo, como o Ajax e o PSV da Holanda. Então, dificilmente, se não houver interesse de um grande clube da Europa, dificilmente o Santos vai conseguir faturar o que espera nesses 2 jogadores. Simplesmente porque os clubes do segundo escalão não estão investindo mais do que 10, 12 milhões de euros num jogador que é da América do Sul, não está ainda no mercado europeu, ainda não provou ser um grande jogador internacional, ainda está no seu clube de origem, né? São os casos de Marcos Leonardo e Ângelo. Então, dificilmente, gente, o Santos vai conseguir faturar a grana que espera. E aí, né, a gente vai saber da real necessidade do Santos quando chegar propostas desse nível, em vez do que o Santos espera, né, muito diferente do que o Santos espera. Aí a gente vai saber se realmente, o quanto, né, realmente o Santos precisa vender esses 2 jogadores. Pelas informações que eu tenho, a necessidade do Santos é enorme, né, por várias razões. Para cobrir aí um rombo que o Santos tem que cobrir até o final do ano de 78 milhões de reais, e também porque só vendendo jogadores, entrando dinheiro, é que o Santos vai poder pensar em fazer contratações importantes. Então o Santos precisa muito vender esses jogadores e vamos ver como é que a diretoria vai reagir quando chegar o momento, né? A janela internacional abre no dia 3 de julho, fecha no comecinho de agosto. Então vamos ver como é que a diretoria vai se comportar quando chegar o momento de ter que decidir, né, sobre a venda desses jogadores. Tá certo, gente? É isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Fique ligado, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, é claro, inscreva-se no canal, dê essa força. Esse trabalho não tem nem 2 meses e eu já estou aí, né, beirando aí os 4.500 inscritos, graças a vocês, graças ao apoio de vocês, e por isso eu continuo pedindo aqui para vocês que ajudem, né, que se inscrevam, para que esse trabalho continue evoluindo cada vez mais, tá bom? Grande abraço a todos e até mais. Valeu, te vejo por aqui.